Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Esse mês de maio, nós vamos estar falando, ministrando sobre a graça libera unidade no corpo de Cristo. Vamos dizer juntos? A graça libera unidade no corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1 até o 20. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento ou que sejais ignorantes. Sabeis que quando erais pagãos, de uma maneira ou de outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Ou seja, tem outra tradução que diz, Jesus seja anátema, ou seja, maldito. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a palavra da fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada um conforme deseja. Portanto, porquanto, assim como o corpo é uma unidade, diga comigo, uma unidade, e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constitui um só organismo, diga um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Mas todos fomos batizados por um só Espírito, ou seja, um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, diga um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós fomos dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, dizendo, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso também vai deixar de se fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde era que estaria a capacidade de ouvir? E se o corpo todo fosse audição, onde era que estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, diga muitos membros,
mas um só corpo. Um só corpo. Amém? Glória a Deus. Pai, faça-nos entender esta palavra. Que teu Espírito Santo ministre graça nessa noite para compreendermos esta palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, a igreja de Jesus, ela é denominada por o corpo de Cristo. Em alguns momentos você vai encontrar a família de Deus. E como diz aqui o texto, que o corpo ele é composto por muitos membros, né? Então no seu corpo você tem aí o ouvido, tem a boca, tem nariz, tem braço, perna, tem orelha, né? Tem cabeça, tem coração, rins, fígado, tem outros membros do corpo, que faz parte desse corpo, e que faz com que essa máquina funcione de uma maneira muito espetacular. E por isso mesmo, diz que todos esses órgãos, eles não funcionam separadamente. Se você tirar um órgão desse e deixar isolado, ele vai morrer. Ele não funciona, ele não vai ter vida própria. Então é preciso que cada membro esteja no corpo, esteja funcionando bem, para que o corpo também funcione bem. Porque quando o membro está doente no seu corpo, todo o corpo sofre. Logo no reino de Deus, amados, e no reino também físico, nós encontramos, quando falamos de corpo, você pode também fazer uma comparação além do seu corpo físico. Você pode ver que quando você fala de família, você fala de corpo, ou seja, é um corpo familiar, é um núcleo familiar, e que naquele corpo familiar, ali tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, tem mais abrangente, tem os netos, né? E noras, genros, mas biologicamente naquele núcleo mais restrito é o marido, a mulher, aí vem os filhos, os netos, que vai numa linha biológica, e que isso tem uma ideia de corpo, né? Biológico, por nascimento, por geração. E quando falamos da família de Deus, do corpo de Cristo, então não é mais uma família constituída por nascimento biológico, por nascimento físico, carnal, mas por nascimento espiritual. Por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que crê no seu nome. Eles não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Aí se tornaram filhos de Deus, porque creram, porque se arrependeram dos seus pecados, porque agora eles tomaram a decisão de estar na presença de Deus, e então agora fazem parte do corpo, que é a igreja, fazem parte da família de Deus, conforme Efésios 2,19, né? Mas, amados, é interessante a gente notar que aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, ele fala da unidade do corpo, um só. E nós podemos ver que o corpo é uma unidade, né? E essa palavra unidade é uma palavra grega chamada enoteta, que quer dizer aquilo que é unido como um só. Então, nós temos muitos membros, mas somos um só corpo. Amém, querido? Então, esse corpo, para ele ser beneficiado, é preciso que todos estejam funcionando de forma
normal, né? Cada um no seu lugar, cada um na sua função. Aqui temos os levitas, né? Louvando, as meninas dançando, isso, todos estão em atividade, né? Os intercessores aqui trabalhando e outros fazem outro tipo de atividade, alguns trabalhos materiais, outros espirituais, mas todo o trabalho, irmão, seja ele material ou espiritual, nós estamos servindo ao corpo, que é a igreja. E dentro desse entendimento, nós queremos entender algumas coisas que são essenciais para a gente entender o que é corpo de Cristo e igreja. Primeiro, a graça libera unidade no corpo de Cristo, a fim de eliminar as divisões. Ou seja, quando nos tornamos um, então nós acabamos com divisões. Então o corpo, ele é indivisível, ele é uma unidade, ele não pode ser dividido. Então, muito embora tenha muitos membros, muitas atividades, mas nós somos um só. Amém? E aí, você pode ver lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios 1, versículo 10. Vamos rapidamente, 1 Coríntios 1, 10. Aleluia. Quem tiver dificuldade de abrir a Bíblia, o irmão vai estar colocando aqui, você pode acompanhar, que é para a gente não demorar muito. Diz assim, versículo 10: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós, o quê? Não haja o quê? Divisões. Antes sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ele disse, olha, eu estou querendo que vocês saibam, irmãos, que no corpo de Cristo tem que haver concordância, não pode ter divisão, tem que haver unidade no pensamento, na forma de pensar, na forma de agir, e tem que haver unidade, ele disse, no mesmo parecer. E essa palavra parecer, né? Aí se você vai para um lado empresarial, aí diz assim, olha, a pessoa diz assim, no termo jurídico, né? A comissão vai apresentar um parecer. Ou seja, ele vai estudar o assunto e vai dizer o que é realmente que eles entendem que seja aquilo ali, é o parecer daquela comissão, né? A conclusão que eles chegaram, e então eles estão relatando, estão dando o seu parecer. Mas aqui essa palavra, se você for ficar apenas no parecer aqui do português, vai ficar muito vazia. Porque a Bíblia que nós temos, ela foi uma tradução para o português, ela veio do original do Novo Testamento, do grego. E essa palavra parecer, na língua grega, é uma palavrazinha que se chama ginomê, ou seja, aquilo que se tensiona, ou aquilo que você está se propondo a realizar, aquilo que você está intencionando fazer, isso é parecer, aquilo que então todos têm que estar no mesmo parecer, ou seja, no mesmo propósito, com a mesma intenção de realizar aquilo que está sendo projetado.
Paulo disse que não pode ter divisão, porque senão a gente não consegue alcançar os objetivos, os projetos, aquilo que a igreja está pretendendo realizar. E então, amados, nós entendemos que quando um povo é unido, ou seja, tem unidade, seja na família, se houver divisão na família, o marido quer uma coisa, a mulher quer outra, os filhos quer outra coisa, não vai para frente. Porque a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não se subsiste. Se houver divisão também, né, dentro de uma empresa e a diretoria está toda dividida, né, então com certeza vai ter grandes problemas. E aí também não é diferente, amados, em uma igreja. Então, para você realizar grandes coisas, tem que estar todos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, falando a mesma coisa em unidade. Amém? Então, temos aqui na Bíblia um exemplo clássico de unidade, porém com um propósito equivocado. A gente tem que estar em unidade, mas com um propósito correto. Porque a pessoa pode estar em unidade para um propósito errado. Um bando, um grupo de pessoas se reúne, eles estão unidos, todos querendo fazer a mesma coisa, mas eles podem estar planejando fazer algo errado. Então, não é para isso. Então, é para um propósito certo, é para um propósito correto que deve se manter a unidade. E agora nós encontramos na Bíblia um grupo ou uma comunidade ou uma nação, um povo inteiro que estava, eles estavam alinhados, todos em um só pensamento, em um só parecer, mas o propósito deles era totalmente equivocado. E Deus não permitiu eles realizarem. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9, Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9. Muito interessante isso aqui. Inclusive você vai descobrir o porquê de muitas coisas hoje que nós temos. Gênesis 11, 1 a 9, diz assim: em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Só existia um idioma naquele momento, naquele tempo, naquele lugar. Só existia um idioma, todos falavam a mesma língua. Não existia outra língua e todos tinham a mesma maneira de falar. Olha só, quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa, a construção civil. E decidiram mais: vinde, construamos. Olha o projeto deles. Agora o projeto deles, o plano deles. Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice seja chegar até os céus. O projeto deles era o quê? Construir uma cidade e uma torre que chegasse até o céu. Olha só que projeto ousado, né? Só que esse projeto era um projeto equivocado diante de Deus. Porque eles queriam fazer algo para se tornarem célebres, honrados. Todos olhassem e dizer: esse povo é o máximo, né? E aí eles queriam ser vistos e até como se fossem pessoas divinas. E eles iam construir uma torre. A ousadia deles era tocar do céu. Agora vejam, acompanhem comigo
Aí no versículo 4, né? Ainda a parte B do versículo, diz assim: dessa forma, nosso nome, olha só o que eles queriam dizer, o nosso nome será honrado, seremos célebres por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. Aí eles cometeram um erro, eles queriam ser honrados, queriam ser célebres, e queriam chegar até o céu com uma torre, e disse: e nós aqui não vamos se dispersar, aqui é o nosso lugar. Eles estavam ali infringindo um princípio bíblico, que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse que era para eles encherem toda a terra, multiplicar e encher a terra. E eles, se eles se concentrassem ali, eles não enchiam a terra. Apenas eles tinham um ponto geográfico. E então, Deus disse: não pode acontecer, porque a minha ordem é que encha toda a terra e se multiplique. E aí, veja aí, acompanhando o versículo 5 em diante, o Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo, construindo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que eles querem. Deus disse: olha, nada vai impedir esses homens construir de fato o que eles estão planejando, porque eles são o quê? Um só. Todos estão com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Todos falam a mesma coisa, a mesma língua também. E então, eles iriam construir de fato. E aí, versículo 7 em diante diz assim: portanto vinde, o Senhor disse, desçamos, ali está a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Porque está aí o plural. Fundamos a linguagem dos seres humanos, aliás, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer, de construir a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, ou seja, confusão. Porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, e assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Olha só, foi ali, a partir dali, diz que Deus dispersou o povo, espalhou pela face da terra, e naquele momento, deixou de ser uma língua só. Foi que foi criado os idiomas diferentes. Porque na hora que eles estavam construindo, eles falavam a mesma coisa. Quando pedia água, era água. Pedia o bloco, era bloco. Pedia argamassa, era argamassa. E na hora que Deus disse: não, agora eu vou confundir a língua. Vou trazer língua diferente. Aí botou ali todas as línguas. Alemão, japonês, chinês. E não tinha intérprete. Polonês, brasileiro. As línguas, os idiomas começaram ali. E então diz que eles se espalharam. Eles estavam unidos corretamente, mas o propósito não era correto. Então, nós temos que estar com o propósito certo, propósito correto, em unidade, para realizar aquilo que está de fato em alinhamento com o que Deus quer. Se não, meu irmão, qualquer coisa que você vai fazer, se você vai fazer algo que não está alinhado com aquilo que está nos planos de Deus, para a sua vida, para a sua família, para seus negócios, não adianta, porque isso não vai prosperar. Amém? Então vamos agora voltar lá ao nosso. Aqui diz assim:
Amados, quando você está no propósito certo para fazer a coisa certa e unidos, com certeza não vai faltar recursos, o trabalho prospera, o grupo se torna forte, porque quando nós estamos unidos, irmãos, não tem nada que nos venha tirar do propósito. A unidade gera uma força tremenda. Então, quando nós estamos unidos em um propósito, nós temos o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Não tem diabo, não tem demônio, não tem inimigo, não tem nada que consiga destruir o seu plano. Você é forte, você prevalece. Aquilo que você vai fazer, você faz. Amém? Agora nós vimos um exemplo de unidade, porém o propósito é errado. Agora vamos ver um outro exemplo na Bíblia de unidade com o propósito certo. Neemias capítulo de número 6. Neemias capítulo 6. Propósito certo e unidade. Unidade, propósito certo. Então, você precisa ter unidade, porém com propósito correto. Amém? Neemias capítulo 6. Vamos ler os versículos 15 e 16. Diz: eis, se você tiver dificuldade, já está aqui no telão. Observe para você não perder aí o fio da meada. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro. Em 52 dias de trabalho. Quantos dias de trabalho? Quantos dias? Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre eles, aliás, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Bem, explicando, isso aqui foi quando os muros da cidade de Jerusalém estavam todos destruídos, as portas estavam caídas, a cidade estava destruída e Neemias foi reconstruir a cidade. E para a reconstrução da cidade, primeiro reconstruía os muros em volta da cidade. Agora imagine, ele reconstruiu os muros em 52 dias. Aquele povo trabalhou, irmão Antônio, dia e noite, sem parar. E diz que, fala o texto, né, nesse texto você vai ler toda a história, que tinha momento que eles estavam trabalhando com uma mão fazendo a obra e outra mão com a espada na mão, por causa dos inimigos. Eles trabalharam unidos em um só propósito, que era a reconstrução dos muros. E eles conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias. Eles estavam unidos com o propósito correto. Diga comigo, unidos para um propósito correto. E quando um povo está unido no propósito correto, diz que Deus, olha só, aí no versículo de número 16, diz assim o final do versículo: pois reconheceram, ou seja, os inimigos, que tínhamos feito toda aquela grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Os inimigos, quando souberam a notícia, olha, Neemias, como aquele povo,
já reconstruir os muros, o povo tremeu, os inimigos tremeram, e eles disseram: aquele povo só pode ter o auxílio do Deus de Israel. Então nós, aquele povo é imbatível, aquele povo, ninguém consegue lutar contra ele, ninguém consegue vencer ele. Então, amados, uma igreja unida no propósito certo, uma igreja que está a cada dia unidade, nós faremos obras grandiosas e nenhum inimigo poderá prevalecer. Amém? Quando estamos propositados a realizar alguma obra, seja ela material, espiritual, mantendo a unidade, acontece 4 coisas quando nós estamos unidos e no propósito certo. Quais são essas 4 coisas? Primeiro, concluiremos a obra em tempo recorde. A obra foi construída, daquele muro, em 52 dias. Irmãos, se você aí não tem dimensão, quer construir uma muralha em volta de uma cidade em 52 dias. Então, quando um povo está em unidade, ele conclui a obra em tempo recorde. Segundo, damos bom testemunho para com os que estão de fora. Eles testemunharam para os que estavam de fora. Todos temeram, e eles dizem: esse povo tem um Deus deles que está auxiliando ele. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa, estamos unidos naquele propósito, perseveramos, nós estamos testemunhando para os que estão lá fora, dizendo: esse povo é um povo que faz, é um povo diferente, é um povo que realiza, é um povo que tem um propósito, é um povo que tem unidade. Terceiro, quando estamos unidos para realizar o projeto, nós frustramos o inimigo. Os inimigos de Neemias ficaram frustrados quando viram os muros reconstruídos. Então nós precisamos entender que nós podemos frustrar os planos dos inimigos de Deus, do inimigo de Deus maior que é Satanás, porque nós temos, irmãos, a capacidade, através da unidade, de fazer coisas extraordinárias. Esses dias, no mês de abril, por quê? Porque o povo entende que é o momento da gente, todo mundo contribuir e abençoar. Nós abençoamos mais de 20 famílias, umas 30 famílias que foram abençoadas através de uma cesta básica. Não é grande coisa, mas ajuda. E é uma cesta básica, foi uma cesta básica boa, não é aquela cesta básica que eu via o pessoal distribuindo desse tamanho, dizendo que é cesta básica, né? Então, às vezes as pessoas distribuiu 100 cesta básica, desse tamanho. Então, a cesta básica, mesmo para a família. E nós, através da igreja, né, contribuição, ofertando, nós conseguimos abençoar em média de 30 famílias, né? Quando falamos 30 famílias, na família, às vezes, no mínimo, tem 3 pessoas, né? No mínimo. Então, se você for fazer a conta, a gente abençoou mais de 90 pessoas. Então, amados, quando a igreja entende os propósitos certos, ela tem força para fazer coisas extraordinárias, porque nós, amados, somos um povo que temos o auxílio de Deus. É o Senhor nos auxiliando e nos favorecendo. E a última coisa, a quarta coisa, é que quando nós estamos fazendo a coisa certa, em unidade, nós glorificamos a Deus. O nome do nosso Deus é glorificado. Então, o nosso Deus é glorificado quando estamos realizando coisas extraordinárias, coisas abençoadoras, dentro de um propósito certo, através do poder da unidade.
A segunda coisa que nós vamos falar e finalizar para a ceia, a unidade no corpo de Cristo, a unidade se opõe à divisão. A unidade, ela se opõe à divisão. Voltemos aí a 1 Coríntios capítulo 1, os versículos 11 e 12. A igreja de Jesus é uma igreja poderosa, vitoriosa, porque nós sabemos que a igreja tem o poder de romper com as portas do inferno, né? Glória a Deus, aleluia, aleluia. O nosso Deus é poderoso para fazer. Deus vai abençoar a sua vida, e esse ano ainda de 2021, nós vamos realizar coisas grandiosas. Você será abençoado, a sua vida será abençoada, a sua família será abençoada, e nós realizaremos os propósitos que temos corretos, através do poder da unidade. 1 Coríntios 1, os versículos 11 e 12. Diz assim: caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que existem discórdias entre vocês. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto o outro declara: eu sou de Apolo, e o outro: eu sou de Pedro, e o outro ainda: eu sou de Cristo. Amados, aqui nós vimos que havia uma divisão dentro da igreja de Corinto. E diz que era gerada essa divisão por meio de discórdias. A palavra aqui, discórdias, né, é uma palavra grega chamada erides, que quer dizer conflito constante, de rivalidade, briga, contenda, diferenças de opiniões e partidarismo. Então a igreja estava doente, e a igreja ficou dividida em 4 grupos. Um grupo que dizia que era de Paulo. Aquele grupo, talvez, porque Paulo foi o fundador da igreja de Corinto, e a igreja de Corinto era uma igreja rica. Em contrapartida, existiam muitas igrejas pobres na Judéia, mas em Corinto, a cidade de Corinto, porque a cidade era rica. A cidade era uma cidade portuária, o comércio era predominante, e ali, também na cidade de Corinto, tinha o nível de prostituição era muito grande, muito alto. A idolatria era uma coisa por demais, adoração aos deuses pagãos. Então, a igreja que foi fundada ali, foi de pessoas que foram convertidas e que veio de uma vida tão promíscua, e ela ainda estava amadurecendo. Então ela cometia vários tipos de coisas grotescas, né? Diz que era muita imoralidade sexual, tinha divisão dentro da igreja, tinha problema na ceia, tinha problema familiar, tinha problema litigioso, de um irmão levar o outro a juízo. Então, a igreja estava com muitos problemas, e para completar, ela estava dividida. Um dizia que era de Paulo, porque Paulo era um camarada que falava um poliglota, falava muitas línguas, e era muito culto, e era um camarada também que tinha uma vida espiritual muito aguçada, e então aqueles ali disseram: não, eu sou de Paulo. Aí um outro grupo disse: não, eu sou de Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um homem também
muito eloquente, um pregador eloquente, que estudou nas melhores escolas de Alexandria. E aí, ele era muito culto. E então tinha ali também um grupo elitizado que estava apoiando Apolo. Aí tem o terceiro grupo que diz: não, nós somos de Pedro. Pedro era um homem iletrado, ou seja, um homem que não tinha grande cultura, mas tinha uma vida espiritual aguçada, né? E aí tinha aquele grupo que dizia: não, eu sou de Pedro, eu estou colado com Pedro. E o quarto grupo dizia assim: eu não sou de Paulo, eu não sou de Pedro, eu não sou de Apolo, eu sou de Cristo. Esse estava mais correto. Esse é o que estava correto. Eu sou de Cristo. Diga comigo: eu sou de Cristo. Nós somos de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo. E então, unido a Cristo, esse corpo, nós temos poder de realizar coisas extraordinárias. Aleluia. Eu relacionei aqui 7 coisas que falam de uma igreja dividida, o que pode acontecer. Vamos lá? Diz assim: primeiro, uma igreja dividida, ela perde a sua funcionalidade de corpo, ou seja, a unidade do corpo. Segundo, uma igreja dividida, ela perde a sua força, ela não tem força. Terceiro, uma igreja dividida, ela é um mau testemunho para os que estão de fora. Quarto, uma igreja dividida está operando pela carne, não pelo Espírito Santo. Quinto, uma igreja dividida não alcança a sua maturidade espiritual. Sexto, uma igreja dividida não exala o amor de Jesus. Então, amados, nós precisamos exalar o amor de Cristo Jesus para as pessoas. E sétimo, uma igreja dividida não cumpre o seu propósito, o qual Jesus idealizou para ela. Então, quando estamos divididos, nós perdemos forças. Até mesmo isso em qualquer área da vida. Já falamos aqui da família, falamos na empresa, no governo é assim também. Se estiver divisão entre até mesmo os poderes, aí a gente já vê que já perde um pouco a força de uma nação, se os poderes não se entendem. Se tiver divisão no próprio ministério governamental, vai perder a força. Então, em todos os lugares, precisamos manter unidade. Diga comigo: unidade. E a palavra unidade é um só. Quando você fala de unidade, é um só. Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo, é uma unidade. Muito embora tendo muitos membros, amém? Mas a Bíblia diz que então a igreja é um corpo, né? E no capítulo 1 de 1 Coríntios, aliás, capítulo 12, veja aí, capítulo 12 de 1 Coríntios, o versículo 20, já estamos chegando ao final. Capítulo 12, versículo 20. Vamos lá? Diz assim: sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Diga comigo: um só. Mais forte: um só. Então, um só corpo. E quando existe esse entendimento de unidade, de um só corpo, realizamos coisas extraordinárias. Há poder na unidade do corpo de Cristo. Amém? Diga: uau! Agora diga isso de trás para frente. Uau, também, né? De trás para frente. Uau! Bem, nós precisamos ter esse entendimento que nós somos fortes quando estamos unidos em unidade. Temos
um entendimento de que nós somos um. Embora temos muitos membros, nós somos um só corpo. Temos que estarmos nos mesmos propósitos, com o mesmo parecer, com o mesmo entendimento, para realizar. Se até com você mesmo, eu estou concluindo, até com você mesmo, se você tiver uma mente dividida, se seu pensamento for dividido, em uma hora você quer, uma hora você não quer. Uma hora você crê, uma hora você não crê. Uma mente dividida, você não consegue realizar coisa alguma. Porque você está dividido em você mesmo. Você não tem capacidade para realizar grandes coisas. Então você precisa ter unidade até mesmo no seu pensamento, até mesmo dentro de você. Você precisa dizer: não, eu sou um, e o meu pensamento é esse, eu creio nisso, eu vou fazer isso. E eu creio, amado, que quando você tem esse entendimento, você tem força, você tem poder, você tem autoridade para realizar coisas extraordinárias. Porque você é um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é unidade. Então, por isso mesmo, concluindo, podemos ter várias atividades, vários ministérios. Como diz Paulo aos Coríntios, existem vários ministérios, mas o Senhor mesmo. Quando fala aqui em ministérios, a palavra ministérios está ligada a serviço, né? Não é ministérios. Ministério A, B, ministério Batista, Assembleia de Deus, Graça Universal, não é nesse sentido. Ministérios é serviço. Então, quando nós temos, amados, estamos procurando podemos fazer vários serviços, várias coisas, várias atividades, ter N atividades, né? Ter aqui rede de homens, rede de mulheres, rede de crianças, rede de jovens, ter as comunidades de vida, mas todos nós somos um só corpo. E podemos fazer várias coisas, e ter vários departamentos, ter vários grupos trabalhando de diferentes formas, mas nós somos um. Somos indivisíveis. Amém? E assim, nós vencemos, nós temos força. E eu quero dizer que você, tendo o entendimento de que você é um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um com a igreja, é um com você mesmo, é um com a sua família. Então, você pode fazer coisas extraordinárias.